Olá, turma do terceiro ano, nossa aula de língua portuguesa, na página 48 e 49. Nós vamos dar continuidade à interpretação textual. Se for necessário, volte ao texto e leia. Se tiver dificuldades de leitura, leia junto com o vídeo, tá certo? Vamos lá. 7. No terceiro parágrafo da notícia é utilizado um sinal gráfico. Como é que se chama? As aspas. Olha ele aqui representado. Para indicar o início e o final de um bloco de texto. Então, minha gente, você paragrafou o seu texto, como a gente fez naquele dia, colocou o número dos textos. Então, ele está falando aqui no terceiro parágrafo. Vamos à pergunta. A pergunta é sobre as aspas, tá? Lembre disso. Você tem que voltar ao texto, volte ao terceiro parágrafo, leia, observe lá as aspas, pinte-as de amarelinho para você saber onde elas estão e o que elas significam. O uso das aspas nesse trecho marca onde começa e onde termina o texto que representa a fala de alguém. Segunda opção, indica a parte mais relevante da notícia. E terceira opção, destaca o assunto principal, retomando o que foi dito no título. Veja o que significa as aspas e marque um X em uma dessas três opções. Questão B. Nesse trecho, uma autoridade informa que o turismo em Jericoacoara vai aumentar. Quem é essa pessoa? Então, nós continuamos trabalhando com o terceiro parágrafo. Tá falando que nesse trecho, uma autoridade, tá? Ele fala que o turismo vai aumentar. Quem é essa pessoa que falou isso? Observe a pergunta. Questão C. Apresentar o posicionamento dessa autoridade. Então, essa pessoa que falou é uma autoridade. Apresentar o posicionamento dessa autoridade é importante para a notícia, por quê? Então, se numa entrevista alguém importante fala, isso é importante, isso é importante para a notícia? Traz uma relevância? Sim, e responda por quê. Vamos agora à questão 8. Gente, te avaliei a questão 8 aqui, é apenas o comando, tá? Algumas explicações, depois nós vamos continuar na outra página. Então, 8. A notícia que você leu apresenta palavras comumente usadas em textos sobre turismo. Comumente é de costume usar, tá? Leia a seguir algumas frases retiradas da notícia, prestando atenção nas palavras em destaque. Depois converse com os colegas e o professor sobre cada uma dessas palavras e registre o significado delas, certo? Então, atenção! Na hora de registrar os significados, considere os sentidos das palavras de acordo com o uso delas no texto. Então, a gente vai falar o significado das palavras no texto. Continuando nossa questão 8. Na página 49. A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados do Ceará. Então, nós temos aqui, qual a palavra em destaque dessa frase, que está em negrito? Destinos. Então, ela foi colocada aqui. Então, você volta ao texto e diz qual o significado de destino. O que significa isso? Você pode pesquisar também em um dicionário, tá? Pode pesquisar no Google, porém, você não pode fugir do sentido do texto, tá? Então, coloque o significado dessa palavra. B. Atualmente, os turistas que vão passar férias em Jericoacoara desembarcam no aeroporto de Fortaleza. Qual a palavra em destaque? Desembarcam. Ela está aqui. Procure o significado dessa palavra e coloque aqui. Questão C. O trajeto antes feito exclusivamente de carro em uma viagem com duração entre 4 e 5 horas poderá ser feito em menos de 1 hora de voo. Qual a palavra que está em negrito, em destaque? Trajeto. Ela já está aqui.
Coloque o significado dela, desde que não fuja do sentido do texto, certo, gente? Vamos agora à questão 9. Releia os 2 últimos parágrafos da notícia e responda as questões. Veja como é importante colocar o número dos parágrafos. Se você colocou, você já vai olhar onde está a resposta. Então, nos 2 últimos. A. Para quem essa notícia foi escrita? B. Com base na resposta que você deu ao item A, ou seja, aqui, com base no que você respondeu aqui, sobre o possível leitor, qual é a intenção dessa notícia? Para que é que serve essa notícia? Ela foi dirigida a quem? E por quê? Para quê? Tá, gente? Vamos compreender agora mais uma forma de texto. Vamos fazer a leitura. As notícias relatam fatos reais e são produzidas a fim de informar o leitor, ou seja, aquele que lê, sobre o que é noticiado. Porém, podem ser encontradas em jornais, revistas, rádio, internet, etc. Ou seja, em mais lugares. Apresentam linguagem clara e objetiva. Então, nosso texto dessa semana que nós estudamos foi o texto notícia. Tá bom? Bons estudos, turminha.